Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você que está nos acompanhando pelo YouTube a curtir o nosso vídeo, compartilhar esta missa com seus amigos e familiares para que a evangelização ela aconteça, ela seja levada até os confins da terra. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você vai receber todas as nossas missas e estar sempre rezando conosco. Hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Busquemos a fé de Santo Inácio, que dizia: eu sou o trigo de Cristo, serei moído pelos dentes das feras, para tornar-me um pão sem mistura. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Amparai-nos, defendei-nos, pela infância desvalida. Veja o povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Estou pregado na cruz com Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires.
Fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido de Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí o motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dádiva. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada com atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa proteção, salvação. Regozijai-vos, ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje na primeira leitura, nós vemos que Paulo começa a sua carta aos Romanos lembrando de Abraão. Abraão, nós sabemos, é o nosso pai na fé, pai na carne. É a ele que é destinada a promessa, aquela linda aliança em que a descendência de Abraão seria muito mais numerosa que as estrelas do céu e também como as areias das praias do mar. Porém, nós vemos que mesmo Abraão tendo essa importância para toda a comunidade, principalmente nos dias ainda no dia de Cristo, mas principalmente para o povo do Antigo Testamento, nós sabemos que Abraão não é maior que Deus. E diante disso, o que acontece, o que deu o start, assim, vamos dizer, o pontapé inicial para que Abraão tivesse toda essa característica, toda essa imponência, né, de ser lembrado? A fé que ele demonstrou. Abraão creu. E a partir da crença de Abraão, então, toda a Escritura, ela acaba por ser desenhada. A justiça de Deus, então, se manifesta a partir do cumprimento da sua promessa, porém, não como algo, digamos assim, obrigatório, no sentido aí de uma dívida, mas como um dom gratuito de Deus. Por mais que o homem sempre pecou, por mais que o homem caiu, Deus esteve lá para levantar. Deus esteve lá na sua gratuidade, no seu amor e na sua misericórdia para renovar esse homem decaído. Mas como é difícil o pecado parar, né? O pecado, ele tem essa dinâmica de, mesmo sendo vencido de um lado, ele tenta nos fisgar de outro. Mas o que é importante não é saber que nós temos pecado, porque isso é uma coisa natural. O problema para nós é entender que o pecado, ele não pode ter a última palavra. Abraão não era santo, no sentido aí como a gente conhece. Nenhum dos personagens todos do Antigo Testamento, dos mais ilustres aos mais simples, foram pessoas que foram glorificadas porque não tiveram pecados, mas é porque eles venceram todas as tentações do pecado e chegaram então à máxima glorificação em Deus, porque além de arrependimento, além de
uma sincera conversão, eles também testemunharam e acreditaram sempre em Deus. O salário do trabalhador, nós sabemos que ele, na maioria das vezes, acreditava pelo que a gente faz. O amor de Deus não é assim. Ele acreditava em nossa vida pelo seu próprio amor, pela sua gratuidade, ou como Paulo mesmo fala, né? Pela graça. Deus não vai levar em consideração os nossos pecados a partir do momento em que os nossos pecados forem sempre menores do que aquilo que a gente professa, do que a gente faz. O nosso pecado, ele nunca pode ser maior que a nossa fé e com as nossas atitudes. O pecado existe, está lá. A tentação existe, está lá. Porém, Deus, ele sempre vai ser maior. Porém, gente, é importante que nós tenhamos também consciência de que a fé, ela tem que vir como algo profundo. Aqui, quando Jesus fala desse evangelho, eu penso que esse evangelho ele é muito claro. Esse é um evangelho muito didático. É um evangelho muito pingos nos is, como a gente costuma falar. Jesus vê aquele monte de gente, um pisa em cima do outro, querem todos encontrar Jesus. Mas Jesus alerta, principalmente aos seus discípulos, porque diante de uma multidão, embora Jesus seja Deus, os discípulos também vão ter uma parcela de contribuição para evangelizar. Jesus fala, cuidado com os fermentos dos fariseus. O fermento no pão é aquilo que faz o pão dobrar de tamanho, é aquilo que faz o mantimento crescer. Cuidado, porque o que faz isso nos fariseus é a hipocrisia. O próprio Cristo fala, não precisamos nem adivinhar. Ou seja, aquele que fala uma coisa e faz outra. Abraão, nosso pai na fé, e os grandes nomes do Antigo Testamento não eram assim. Eles faziam o que tinha que ser feito, que de uma maneira muito simples era a vontade de Deus. Jesus mostra que esse fermento, que é ainda na nossa sociedade ainda hoje, algo tão natural, tão simples, é um movimento, esse fermento, que busca simplesmente agradar e se encaixar. Aquele que fala, que ainda até mesmo professa a fé, mas faz tudo diferente para ser aceito em um grupinho, para ter amigos, para ter isso. Cuidado, meu povo de Deus, com esse tipo de coisa. Deus não se mistura, Ele não se preocupa com quantidade. Deus não está muito preocupado, Ele quer o que o seu coração diz, não porque quantas pessoas você anda. Cuidado o que você faz, um dia virá aquele velho ditado, né, que a mentira tem perna curta, é uma máxima de verdade, porque tudo sempre há de ser revelado. A mentira, que é a filha do diabo, ela nunca vence. E detalhe, a gente não precisa esperar o fim dos tempos, como muita gente acha, que só lá na frente serão revelados, não. Mesmo no nosso dia a dia, sustentar mentiras, sustentar aparências, a hipocrisia, ela sempre acaba por ser descoberta. Sustentar uma máscara é a coisa mais difícil que existe. Uma hora ou outra ela cai, pode demorar um pouco, mas isso vai acontecer. E o importante nisso tudo, Jesus até mostra, gente, toma cuidado. Mesmo que vocês sejam aí caluniados, desprezados, andem sozinhos, etc., é melhor, porque isso vai fazer com que você se santifique. Perder o corpo, embora o nosso corpo seja templo do Espírito Santo e criado à imagem e semelhança de Deus, ele vai voltar para a terra, ele vai voltar da onde saiu, mas a alma não. A alma é uma coisa consagrada. Nós vivemos uma sociedade hoje que cultua o corpo. Quanta gente aí vive para ser exibicionista, quanta gente aí vive para mostrar coisas que não precisam ser mostradas. Tudo isso exalta uma vivência muito medíocre.
Você passa poucos anos aqui na Terra, mesmo que sejam 80, 90, 100, mas a eternidade não. A eternidade é algo que vai ficar. A alma nossa deve ser tão pura, deve ser aquela alma sempre arrependida e convertida. Não é também que a gente deve menosprezar o corpo e deixá-lo por aí. Não. A gente tem que viver no equilíbrio. Um equilíbrio que faz com que o meu corpo seja, sim, sinal do Espírito Santo, sinal da graça de Deus. Mas a minha alma está cultivada. A destruição do corpo vai acontecer naturalmente, mas a alma não. A alma é imortal. A alma é criada por Deus. Ai, meu Deus do céu, como seria tão importante que nós percebêssemos isso, o nosso valor para Deus. Deus aqui fala que a gente vale mais que pequenos pardais, fala que até os nossos cabelos estão contados, que estão na memória de Deus. Não devemos ter medo, não devemos nos afastar dessa misericórdia, nós devemos justificar a nossa fé, nós devemos professar a nossa fé e viver essa fé na prática. Viver essa fé bonita, essa fé que vem da gratuidade de Deus, que é acreditada a nós como justiça, como fidelidade, como amor. Hoje nós celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, um homem que sucedeu Pedro na igreja de Antioquia, um homem que no tempo do imperador Trajano foi condenado às feras, foi morto e devorado por feras, mas que não se abalou, não perdeu a sua fé, porque ele sabia que o corpo dele poderia ser destruído por aquelas feras, mas a sua alma estava bem cuidada, sua alma estava na justiça de Deus, mesmo ele tendo sido um homem pecador, como todos nós, mas a sua alma estava voltada para a graça de Deus, e essa é a alma que você tem que ter, a alma de quem está sempre voltado para Deus. Vamos rezar nesta noite, vamos pedir com esta palavra que o Senhor nos ajude a deixarmos a hipocrisia, esse fermento de hipocrisia de lado, mas valorizarmos o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma, procurando toda a nossa fé que é acreditada na justiça de Deus, graça de Deus. Que o Senhor possa enviar sobre nós a sua graça. Vamos rezar. Ó Pai, vós chamais todos à salvação, para a acolher e oferecê-la aos demais, nós vos pedimos, santificai-nos, Senhor.
para que a Igreja vive e proclame vosso perdão salvador a todo coração sincero, rezemos. Santificai-nos, Senhor, para que, pregados na cruz com Cristo, seja Ele em nós, e não só nós, a viver a solidariedade para com os marginalizados, rezemos. Santificai-nos, Senhor, para que o Espírito nos dê a coragem dos mártires de vos testemunhar, mesmo ao preço da nossa própria vida. Rezemos. Santificai-nos, Senhor. Amparai, Senhor Deus, todos os que vos buscam com sinceridade e pedem vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja o teu corpo. Ó Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja o teu sangue. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Deus, recebe a vida da gente, vê como é boa a lida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, aceitai esta nossa oração, como acolheste Santo Inácio de Antioquia, trigo de Cristo, transformado pelo martírio em pão sem mistura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo mártir Santo Inácio, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião, Santo Inácio de Antioquia e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele des ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quando faltou vinho naquela festa, Maria, e percebeste que em todos havia aflição, olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu. A graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço do meu coração. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o Senhor. Eu sou o trigo de Cristo, serei moído pelos dentes das feras para tornar-me um pão sem fermento. Oremos. Sejamos revigorados, ó Deus, pelo pão celeste, que recebemos na festa de Santo Inácio de Antioquia, para que não tenhamos apenas o nome de cristãos, mas realmente o sejamos por nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou.